Olá, meus amigos, nós estamos aqui para mais um bate-papo com o Evangelho e hoje é algo excepcional, porque somos duas Rosanas, Exato. Rosana de Rosa e Rosana Nunes, a minha amiga Exato. querida de anos, né? Nós trabalhamos Sim. juntas, a Rosana faz parte com a gente do projeto, então, assim, nós fazemos parte de muita coisa, né? Já fizemos palestras juntos, aulas juntas, já fizemos estudos juntos. Muita coisa, né, Rô? São anos e anos aí. Então, hoje nós Sim, vamos fazer sim. o quê? Nosso primeiro bate-papo. É Exato. maravilhoso, Rô. Vai ser muito bom. Muitos trabalhos juntos e mais esse, se Deus quiser. Mas esse, E eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar participando aqui com você que desse bom. bate-papo. Eu tô adorando. Olha, a Rô escolheu, porque é Rô, né? Que é ótimo. Vocês não vão saber nem que Rô é, mas é a Rô. A Rô escolheu o capítulo 7, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu vou ler para Exato. vocês o pedacinho para a gente saber da onde Mateus trouxe, que ele está em 5:3 e diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Então, quer dizer, a gente vai entender um pouco aqui como é que significa isso. Então, como o capítulo, gente, ele é muito rico, é um capítulo assim, recheado, né, de possibilidades de estudos, a gente foi Exato. lá assim escolher um pedacinho, né, Rô? A gente Isso. escolheu a missão do homem inteligente na Terra, que faz parte do capítulo. E a gente vai começar a falar um pouco então dessa parte. Rô, eu achei muito apropriado você escolher essa parte, porque eu acho que isso, essa questão da inteligência, às vezes, do homem, gera muito Exato. distanciamento se o ser humano não soubesse posicionar em relação a essa inteligência, né? O que você Exato. acha disso, Rô? Sim, a gente é fazer o bom uso, né, da inteligência. Então a gente vê que a inteligência por si, ela é neutra. O destino que o homem dá a ela é que vai dizer, né, se ela for usada para o bem ou não. E isso é extremamente importante. Jesus esteve aqui na Terra, né, um homem, né, na verdade um ser inteligente, e que a gente vê que tanta coisa que ele trouxe, né, tanto aprendizado que a gente teve com ele, e a gente tem a oportunidade aí de, né, trilhar no mesmo caminho. Claro que em proporção diferente, mas a gente pode estar fazendo também. É verdade, Rô. Eu fiquei até pensando enquanto você estava dizendo isso sobre Jesus e fiquei pensando na competência de Jesus de usar a inteligência com humildade, né? Então, logo eu pensei nessa questão da humildade, né? Da gente não Exato. ter esse orgulho. Porque, claro, né? Algumas pessoas é perceptível, algumas nascem com mais aptidão, às vezes até com QI, uma competência que elas já trazem com elas, o ser humano. Às vezes, além disso, elas ainda nascem em condições dos pais oferecerem, né, uma situação que às vezes o outro não tem, né, uma possibilidade de boas escolas, uma instrução, né, assim, vamos dizer, de bastante qualidade, né? Então, às vezes, essa soma faz com que aquele ser se diferencie, né? Vou dizer assim, se Exato. sobressaia na inteligência, né? Então, isso pode acontecer muitas vezes. Todos nós aqui que estamos assistindo Exatamente. conhecemos pessoas que se sobressaem. Só que é muito importante que essas pessoas, o Evangelho traz, aprendam a desenvolver a humildade e não o orgulho, se utilizando disso para se sentir superior. Eu acho que esse ponto ele é um ponto assim muito importante sobre essa questão, né, Rô? Exatamente. E isso, assim, me remete aqui, né, aquela frase famosa de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, né? E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham, né, que sabem alguma coisa. Então, assim, né, ele que foi tão inteligente, considerado um dos homens mais sábios na humanidade, ele teve essa humildade, porque, na verdade, ninguém na Terra, nenhum ser humano, sabe tudo. Então, a gente pode saber muito bem alguma coisa, determinado assunto, mas a gente não sabe tudo. Então, ter orgulho, estar orgulhoso, ter orgulho e achar que é mais que o outro nos limita, né, a aprender mais. Porque quando a gente acha que sabe muito,
aí a gente fecha as portas para aprender mais, né? Fecha as portas para a oportunidade que a vida nos traz. Nossa, eu achei isso muito apropriado que você disse, Rô, porque eu fiquei pensando assim, quando a gente acha que a gente sabe mais que os outros, fatalmente a gente só vai ficar com aquilo que a gente sabe. Exato. Quando a gente percebe que a gente tem um saber, mas que o outro também tem um conhecimento, uma experiência, né, uma oportunidade lá, e a gente troca, e eu ouço a experiência do outro, aplico, de repente testo também, né, valido a experiência do outro, talvez até seja a palavra apropriada, muda completamente, porque aí eu somo com aquilo que eu já tenho como experiência, a experiência do outro. Então, eu diria até que são assim, é uma grande forma da gente perceber a fonte de crescimento que a humildade proporciona, né, para a gente. E Rô, eu penso nesse momento que a gente está passando, né, o mundo inteiro passando, o quanto isso é importante, porque, pensa bem, a gente sabe alguma coisa, mas o quanto a gente está tendo que aprender sobre tecnologia para se comunicar dessa forma que a gente está hoje, né? Fazer esse trabalho que você está fazendo, né? Que muitas pessoas estão fazendo, para levar o conhecimento para outras pessoas. Então, é necessário a gente aprender algo que a gente não tem muito conhecimento no dia a dia. Então, aprender sobre tecnologia, e teve alguém super inteligente que desenvolveu isso e nos trouxe isso. Olha a importância disso, né, para a gente estar usando hoje, né? A pessoa que tinha alguém que limpava a casa, que fazia comida, neste momento, muitas vezes a pessoa não está podendo ter, né? As pessoas têm filhos, às vezes não está podendo trabalhar. Então você tem que aprender a fazer sua própria comida. Então, quanto a gente aprende um com o outro, né? Então a pessoa que estava lá trabalhando, né, na sua casa, se você tirou esse tempo para aprender alguma coisa com ela, você hoje está conseguindo fazer sua comida um pouquinho melhor, porque se você não sabe cozinhar, alguma coisinha você aprendeu. Então, quanto é importante essa vida em sociedade para a gente aprender um com o outro, né? Eu até diria que essa é a fonte de crescimento, eu vou chamar de evolução, né? Como Jesus vai dizer, para o ser humano, né? A gente já entendeu que a gente não aprende nada sozinho. Nós precisamos de interagir, de incluir, né? De nos relacionarmos, né, de nos misturarmos para a gente poder crescer. Até para nos validar, a gente se valida através do outro. Tipo assim, a gente se reconhece através das experiências que a gente tem. Exato. Se a gente tivesse sozinho, isso seria mais complexo. Então, eu acho que essa primeira parte dessa missão da inteligência do homem na Terra, ela é cumprida com esse divisor de águas. A gente ser humilde, não importa o tipo pode ser uma aptidão de muita inteligência, pode ser uma aptidão num esporte, alguma coisa que de alguma forma você sobressaia, ou artística, mas que você não use isso para humilhar ninguém, e sim, essa segunda parte que a gente poderia dizer, e sim, usando para ajudar as pessoas, né? Contribuir para o crescimento. Contribuir. O que você acha disso, Rô? Falando sobre a contribuição. O que você... Com certeza. Eu acho, se nós estamos aqui, né? Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E se a gente tem essa condição, então a gente sabe que teve grandes pensadores, a gente sabe que teve grandes pessoas que fizeram grandes obras, mas todos nós podemos contribuir. Então, com a nossa pequena participação que seja, a gente pode fazer diferente na vida de alguém. O ouvir o outro é algo, é usar a inteligência. Porque quando eu só quero falar, né, eu estou deixando de ter oportunidade aí, ou de dar oportunidade para o outro de falar. Então, são aptidões, como você disse, que nós precisamos, é necessária essa diversidade de aptidões para que a gente se complete, mas que a gente contribui o tempo todo na sociedade. É só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, a vida nos convida a todo momento. Então, desde o momento que a gente acorda de manhã, a gente tem a oportunidade sempre de contribuir no mundo. É isso que eu penso, né? Então, se Deus nos deu a vida, não foi só para estar aqui de passagem, né? A gente tem responsabilidade. Então, se a gente tem algo a contribuir, a gente tem sim. Assim como Jesus trabalhou com os discípulos e né, levou para eles esse conhecimento, a responsabilidade que eles tinham de levar o evangelho
conhecimento, assim nós também temos. É isso que eu penso. É verdade, eu acho que a forma como a gente vai utilizar essa inteligência, ela pode ser uma mudança completa na vida do outro. Nós só estamos conversando através dessa ferramenta porque algumas pessoas desenvolveram essa tecnologia, né? A gente só anda de carro porque alguém ou alguns desenvolveram. Então a gente vai percebendo que várias ações que a gente tem que beneficia a gente, né? Porque quem inventou Assim também a todos. beneficia, mas Sim, claro. beneficia outros, essas eu acho que são as melhores empregadas, né? Tudo bem, não tem problema que a gente faça alguma coisa, ou se utilize do nosso conhecimento para nos favorecer também, mas eu acho que é muito importante que a gente favoreça as pessoas, porque a Exato. gente vai tornar o mundo um lugar melhor de viver se a gente Com empregar certeza. a nossa criatividade, nossa competência, a nossa produtividade, a nossa força de trabalho, né? As ideias brilhantes, né? Como Einstein. Tantos homens deixaram, a gente só tem luz aqui, né? Porque houve uma insistência de Thomas Edison, né? Pessoas que Thomas Edison. persistiram, né? Para que as coisas Exato. acontecessem. Então, são pessoas que deixaram a sua marca, né? Eu acho que nós temos que deixar a nossa marca, usar a nossa inteligência para deixar a nossa marca no coração das pessoas, através de atos, né? Então, o bom uso, ele é muito importante. Exato, porque a gente também conhece grandes mentes, homens extremamente inteligentes que usaram, né? Não foi para o bem, né? Grandes líderes que levou multidões, levou muita gente, pessoas que influenciavam e que, né, causou tanto mal. A gente tem Hitler e muitos outros aí que poderiam, né, se tivesse usado para o bem, ter feito um bem imenso para a nação. Mas como nós temos, né, Deus nos dá o livre-arbítrio, através do livre-arbítrio ele decidiu, né, muitos decidiram usar a inteligência, né, para outros fins, que não foi para o bem. É verdade. E eu também acho que o Jesus aqui nesse capítulo, ele vai trazer para a gente também essa visão da gente perceber que o uso dessa inteligência não pode ser para uma coisa apenas material, assim, para uma satisfação material. Porque do mesmo jeito que a gente tem, a gente perde amanhã, né? A gente já viu que a gente é vulnerável, né? E há um comando aqui maior, né? Um comando que a gente pode chamar de Deus, de divindade, de um organismo, a gente pode chamar de universo, de natureza, cada um pode chamar como quiser, mas todos temos que entender que há essa força maior, né? Que coordena, que dirige. Esse momento já diz tudo, né? E aí, tem o controle. Já diz tudo, não tem. Ó, todos estamos submetidos ao distanciamento social, a essa necessidade de compreensão que precisamos fazer mudanças. Então, a gente percebe que do mesmo jeito que vem, vai embora. Vai embora porque cai a bolsa e todo mundo perde o dinheiro. Vai embora porque pega fogo e acaba com aquilo que você tem. Vai embora porque o seu produto some diante desse novo mercado. Agora, por exemplo, muita coisa talvez vai sumir e outras formas de emprego vão surgir. Então, assim, nessas mudanças, a gente vai perceber que a segurança do nosso legado não é o prédio lindo que a gente construiu, que está tudo bem, você pode construir um prédio, mas não é nisso que está fiado, né? E sim naquilo que a gente levou para as pessoas de conhecimento, de capacidade, de ajuda. Né? Então, as construções, elas não podem ser só materiais. E a gente já vê pela história, né, Rô? A gente, quando fala de história, as pessoas que a gente lembra pelo que elas fizeram, né? Gandhi, né? Todos lembramos de Gandhi, mas pelo quê? Pela obra que ele fez, né? Mandela, tantos outros aí que deixou o seu legado, mas não foram riquezas, porque muitos ricos, milionários, né? Que partiram, deixaram a riqueza e não são lembrados. Um tempo depois, né? Às vezes até teve briga de partilha, se lembra muito das brigas por um tempo, mas a pessoa é esquecida, né? Agora, as obras que fizeram no bem, elas são eternas, né? Então, esse é o grande tesouro que a gente pode deixar na Terra.
É verdade, Rô, esse é o grande tesouro. E eu fico pensando assim também, Jesus, quando eu li essa passagem, eu me remeti a uma outra parte do Evangelho, onde Jesus traz assim, quanto mais competência você tem, mais responsabilidade você tem de Exato. fazer o bem. Porque muitas vezes a gente pensa que quanto mais competência a gente tem, mais a gente tem que fazer para a gente. E o problema é do Para outro, os o outro não nossos. tem. Ou para os nossos, pessoas que a gente Exato. ama, que considera da família, os amigos Sim. próximos. E, na verdade, essa competência, ela tem que somar e é a gente ganhar essa percepção. Eu até fiquei pensando, Rô, como a gente poderia fazer esse convite para outras pessoas de uma forma super fácil. Aí eu cheguei a uma conclusão. Se a gente disser aqui no bate-papo, se as pessoas começarem a perceber que a família universal é a verdadeira família, eu acho que abre essa porta. Porque aí, em vez de eu fazer só pelos meus, agora eu entendo que todas as pessoas são minha família, mesmo que elas não tenham o meu sobrenome, o meu tipo lá, meu sangue, a minha história, coisa e tal. Mas se a gente começar a ter essa percepção que todos são a nossa família universal, a gente está inserido nisso, a gente vai começar a falar, puxa, é mesmo, se todos somos aqui uma família, a gente tem que fazer por todos. Eu acho que isso abriria a porta. Pois é, então há 2000 anos Jesus veio, né? E ele falou várias vezes isso para a gente, né? Ele dizia para os apóstolos, né? Quando, né? Maria, né? Chamou ele e vieram falar: sua mãe está te chamando. Ele disse: aqui está minha família, os meus irmãos. Ele também considerava os apóstolos como irmãos. Ele falava, né? A gente vê nos mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? A gente tratar um ao outro como irmão. Então, sempre foi trazido isso. E a gente vê diante de tudo o que está acontecendo, a gente tem visto os protestos que estão acontecendo, que é o quê? Se a gente tratar o outro como irmão, não estaria acontecendo fatos que a gente tem visto, né? A diferença pela cor, a diferença pela religião. Se tratássemos como irmãos, seríamos todos, né? Tratarmos como filho do mesmo pai, que somos. Independente da religião que a gente tenha, somos filhos do mesmo pai. Né? Antigamente se dizia sangue azul, ninguém tem sangue azul, todos temos o mesmo, né, cor de sangue. E se a gente for ver o DNA, todos somos compostos aí dos mesmos, né, o DNA são similares. Então, o que temos de diferente? Se todos, né, nascemos, vivemos e morremos, o que nos faz diferente? Né? São as nossas obras. Aí, mais uma vez, e a gente lembra também que quando, né, Jesus dizia, e a gente encontra, né, no Evangelho, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a quem é dado mais, né, a gente vê aí habilidade, quem tem mais habilidade, como você trouxe no começo, Rô, quem tem mais condições, foi dado mais condições para estudar, para aprender, não foi para egoisticamente guardarmos para nós, né? Foi para contribuir no mundo. Se a gente está aqui, é para contribuir. Então, tem um propósito maior. Não é simplesmente para a gente estar aqui e juntar moedas, porque a gente já viu que não é o objetivo. Tem muitas pessoas que juntaram moedas e nem por isso fizeram delas felizes. Né? Isso aí a gente vê a todo momento. E pessoas que vivem para o próximo, a gente consegue enxergar a felicidade nos olhos da pessoa. Então, isso, existem vários exemplos. Basta a gente querer É ver. verdade. Eu fiquei pensando assim, como acaba sendo abrangente esse pedaço do capítulo, porque pode nos levar a esse outro lugar, assim, a gente ganhar uma consciência, porque eu acho que quanto mais você associa capacidade de compreensão, discernimento, né? Porque a inteligência por exemplo, a inteligência emocional é a capacidade de interação, de se relacionar com o outro, saber ouvir, saber respeitar, né? É tudo que muitas vezes, quando a gente não tem, gera conflito. Então, essa competência vai fazer com que a gente perceba que, para que a nossa vida possa ser uma vida, que a gente busca o quê?
serenidade, equilíbrio, paz, a Sim. gente busca felicidade. Para a gente poder viver isso, a gente tem que construir um mundo juntos melhor. Porque senão a gente tem que ficar trancado num condomínio, andando num carro blindado, né? A gente Sim. precisa se esconder, criar muralha, Isolar. porque não adianta, a gente vai ser feliz dentro de uma gaiola, porque lá fora está o caos, as pessoas estão passando fome, a vida tem uma guerra civil. Então, eu diria, a inteligência que Jesus propõe aqui é a gente ter esse olhar, né, de que para ser bom para mim, precisa ser bom para Bom todos. para O outro todos. precisa estar incluído nesse bom. Exato. Né? Claro, a gente não é tirar o espaço do outro, o outro tem a obrigação dele, de cuidar dele, de fazer por ele, de se desenvolver, o outro também tem competência. Sim. Mas tudo que a gente for fazer, a gente tem essa percepção se o que a gente faz soma na vida do outro ou se a nossa atitude ela é destrutiva. Então, essa medida ela seria muito importante, que aí a gente volta para aquele lugar de sermos irmãos. Porque você não vai fazer isso com o irmão. Exatamente. E a gente vê também, às vezes, eu estou fazendo, né, como você diz, para mim, para os meus, mas muitas vezes eu posso, até inconsciente, estar prejudicando o outro, né? Se eu estou tirando vantagem de algo, talvez eu estou tirando a oportunidade de alguém que tem menos, né? Com aquele pouco que eu estou achando para mim, que eu estou tirando de vantagem, era o suficiente para o outro, talvez, subir um degrau, né? No aprendizado, em alguma coisa que poderia ajudar. Se eu tenho funcionários e tenho condições de pagar um pouco mais do que é o mínimo que exige a legislação, eu posso talvez estar ajudando aquele funcionário levar o filho para a universidade e dar uma condição melhor para aquela família. Então, é fazer um pouquinho a mais do que simplesmente a lei pede. É a gente dar o nosso melhor. Então, é analisar a nossa consciência. Muitas vezes a gente faz, mas é aquela coisa, eu vou no meio da multidão, né? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas a gente sabe, né, que o mal que a gente deixa de fazer também é não fazer o bem. Né? O bem que a gente deixa de fazer, né, também é fazer o mal, porque a gente não está contribuindo para que aquele tenha mais oportunidade. Então, é essa observação que a gente muitas vezes precisa ter. Eu acho isso que você disse muito bom e me remeteu ao que a gente está passando agora, porque eu vejo assim, eu vejo um despertar de uma solidariedade muito grande, né? A Isso é gente bom. está tendo, assistindo. E sabe, Rô, eu penso muitas vezes que ela existe, só que a televisão, as redes, elas propagam o negativo, vende mais filme. Né? As Sim. mortes, assassinatos, as coisas, os problemas, os rolos, as traições, vem demais, da Isso Ibope. dura mais, isso dura mais na Agora, mídia. como a gente está vivendo isso, esse bem tem que aparecer, porque está sendo noticiado. E a gente vai perceber que, nossa, as pessoas. Eu estava ouvindo o documentário da Michelle Obama ontem no Netflix, e muito interessante, um documentário maravilhoso, assim, uma pessoa que realmente é uma imagem muito a ser seguida. E ela disse isso, ela escreveu um livro e para isso ela fez uma turnê divulgando o livro. E ela Uhum. falou que ela ficou 8 anos lá como primeira dama, tipo assim, como ela ficou Uhum. reclusa. E quando ela saiu nesse olhar de uma pessoa livre daquela obrigação e se viu com o povo, porque isso era uma coisa que ela não podia fazer, porque estava sempre ali, Uhum. Sim. vigiada, Esse, naquela coisa, né, de é. segurança. Ela falou, o que eu concluí no final da minha turnê é que as pessoas são boas. Nós temos Concordo. muitas pessoas boas. Sim. Então, isso é o sentimento que eu tenho quando eu vejo essa solidariedade. O bem, ele está espalhado, o amor existe no coração de muitos. Às Uhum. vezes, o que a gente precisa é dar esse pouquinho a mais que você falou. Eu gostei desse pouquinho. Esse 10% a mais, que às vezes não é ruindade, às vezes é preguiça. Tô cansado. Uhum. Eu não vou fazer isso. Agora eu quero deitar e dormir mais. Às vezes aquela uma Uhum. horinha que você dorme a menos, uma sériezinha que você assiste menos no Netflix, uma Exato. coisinha que você abre mão,
é o momento que você vai escutar a dor do outro, que você vai poder oferecer alguma coisa, ajudar a pessoa em alguma coisa. É um pouquinho a mais, porque 10% a mais de cada É um, retornar aquela ligação daquele amigo que só vai reclamar, que só mas vai ele precisa reclamar, falar, mas ele mas precisa ele... falar. Isso Ah, mesmo, porque a exato. gente fala, né, amar ao próximo e a gente acha quem é o próximo, a gente quer fazer um trabalho social. Muitas vezes o próximo é aquele amigo que a gente já fala assim, aquele amigo chato, né, que está se separando e fica reclamando, mas o bem que faz a gente ouvir aquele amigo, né, dar o ombro naquele momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser a gente no Pode dia da ser manhã você, precisando daquele ombro, né? Então, sem dúvida. como você disse, às vezes diminuir alguma coisinha, um tempinho que a gente gasta com alguma outra coisa e rever lá as ligações, a mensagem que a gente não respondeu, a pessoa 3 dias atrás mandou uma mensagem e você parar e dar atenção para aquela pessoa, sabe? Uma ligação de 5 minutos pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa. É Às vezes a pessoa verdade. está num momento difícil, pegar uma leitura do Evangelho com a pessoa, vamos ler isso aqui, vamos refletir junto, né? E passar aquilo vai acalmar o coração da pessoa. Então o ganho é tão grande, né? E a gente acha que 5 minutos, mas pode fazer diferença grande na vida de alguém. Às vezes o estudo que você fez, você estudou, você tem aptidão em alguma coisa, é você poder ensinar, né? Você poder passar isso para frente, porque às vezes uma coisa que você sabe fazer abre a porta para o outro achar outro trabalho, para o outro se sentir mais seguro com a sua fala, né? Não, vamos lá, vamos fazer, você pode. E às vezes uma Incentivar, frase de encorajamento às vezes é o suficiente para a pessoa ter coragem de formar uma família, de ter aquele filho que ela estava com medo, de dar aquele passo para um outro emprego, né? Assim, de se reconciliar com uma situação do passado, né? De buscar né, um recurso, uma ajuda, uma coisa. E às vezes a gente pode não estar dividindo esse saber no sentido de experiência, né? Uma coisa que você aprendeu, que é, como você disse aí, nesse momento, se você aprender, você poderia agora cozinhar melhor, porque você está em volta de pessoas que sabem, né? Então, eu vejo hoje, assim, uma fartura, quando eu abro lá o YouTube, qualquer coisa, assim, como é que lixa a unha, não sei o que você acha. Alguém fez um vídeo lá. Eu adoro isso. Aqui em casa, quando você fala, tal coisa, eu falo, vai no YouTube, porque você exata. encontra o passo a passo. Então, eu acho isso generoso, sabe? Você encontrar esse passo a passo, alguém que diz, olha, eu vivi isso, eu experimentei. Ninguém detém a verdade, mas essa troca ela é muito rica, porque assim, muitas É vezes serve verdade. para gente aquilo que o outro escreve lá, né? Assim, ou uma frase bacana, por exemplo, eu trato as minhas redes sociais com muita responsabilidade, porque eu acho que a gente tem que ser muito responsável com o que a gente vai propagar, Sim, porque a rede é uma propagação. Você está sim. anunciando para as pessoas o que você acha de alguma coisa. Então, eu me preocupo em frases otimistas, em levar coisas que eu acho que são instrutivas, que podem ajudar e cuidar das coisas que, por exemplo, não estão ao meu alcance, deixar na mão de outras pessoas, né? Então eu vejo discussões, às vezes políticas, Exato. que levam a tanta dor, a familiares que Desavenças. desavenças, perda de amizade. Então eu penso que tem certas decisões e opiniões que elas são suas, você tem o direito, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, porque isso pode levar a uma guerra, né? Assim, Concordo. a inimizades, a muita dor. E aí, olha como é que a gente está usando, né? Olha a nossa missão. A nossa missão é espalhar o amor e não espalhar a dor. O bem, exatamente. Sabe que você me fez lembrar, comentando aí, eu lembrei de uma amiga que eu conversei ontem, né? E ela está querendo voltar, entrar no mercado de trabalho. Aí ela, com muito receio, eu falei para ela, olha, eu já tive aí nesse mesmo, né? Problema que você está, nessa situação que você está, né? Esse receio, quando eu tive que voltar para o trabalho aqui, então essa insegurança, né? De sempre achar que é menos, não se valorizar, né? Subestimar a capacidade. Eu já tive nessa situação, mas mesmo com medo a gente tem que ir. Então, muitas vezes você falar, né? De algo de você, uma fragilidade sua, auxilia o outro, porque você fala, mesmo com medo eu fui.
E você vai conseguir, você é capaz. Poxa, você já encarou esse trabalho aqui, você não está vendo, mas foi um progresso grande, você consegue. Então, isso, às vezes, é a força que o outro está precisando, do que você olhar e falar assim, não, mas isso é nada, eu tirei de letra. Não é assim, eu passei por também esse medo que você está passando. Então, muitas vezes é isso, A fala para o gente outro. pensar, essa é a base do projeto Acolher Perdas e Luto. Ali é uma troca de experiência, né? De várias pessoas que passaram pelo luto e estão trocando ali com pessoas que estão passando agora, né? Vivenciando nesse momento. Então, Exato. assim, o que tem ali? Ninguém detém a verdade, mas está todo mundo trocando uma experiência do que como cada um viveu, dando força, ouvindo, mostrando que o outro não está sozinho, porque você pode não ter solução para o problema que o outro está vivendo, mas você mostrar para ele que você está com ele muda completamente a história, porque a pessoa passa a ter coragem de enfrentar. Então, às vezes a gente pensa que assim, nos doarmos ao outro, a gente precisa de uma universidade, a gente não precisa de nada, nada. A gente, se você escutar o outro, você está se doando. É muito Precisa simples. só de coração, só trazer o coração adiante e o resto acontece, né? A gente chegar com boa vontade, Com boa né? vontade. Como disse Paulo, né? Paulo chegou e falou: o que quer que eu faça, né? Ele chegou para Jesus e disse: o que quer que eu faça? Então, ele não ficou, não estou na culpa, eu sei, né? Eu fiz, mas de agora em diante, o que quer que eu faça? Então, é esse o que quer que eu faça, é acordar de manhã e dizer para Deus, para Jesus, o que quer que eu faça? Porque vai aparecer. A partir do momento que a gente está aberto, vai aparecer a oportunidade. Não é reclamar depois, não, porque é a oportunidade de servir. Porque Jesus, ele veio, ele falou: eu vim para servir, não para ser servido. Né? Então, se ele, que foi ele, veio para servir, por que a gente acha que a gente tem que ser servido? É verdade. Adoro, né? Isso. Rô, eu adoro tanto que a gente vai ter que marcar um segundo, já entendeu, né? Vamos sim, a gente Rô. tem aqui 30 minutos que a gente super vai ter que marcar um segundo. O papo é muito bom, Porque o papo é muito bom. Falar do evangelho é gostoso e o mais gostoso é que a gente pode escolher qualquer capítulo, ele serve para hoje, ele vai servir para amanhã. O evangelho, ele é atual sempre. Sempre. Qualquer passagem. Qualquer passagem. Jesus sabia, todas as passagens que estavam ali, ele falava assim: olha, isso aqui vocês vão usar hoje, daqui a 2000 anos, daqui a 4000 anos. É para a vida de vocês. Porque os problemas podem ser diferentes, mas as dores, elas são similares. E o consolo está aqui. Se vocês, né, lerem e analisar, interiorizar as minhas palavras, os meus ensinamentos, vocês serão mais felizes. Eu acho que é isso. Eu também acho, Rô. Amei, amei. De também, Rô. Eu amei. Adorei. Espero que você tenha gostado. Adorei. Foi muito bom. Muito bom, Rô. Obrigada. Atrás dele vem outros. Gente, obrigada por vocês estarem assistindo. Vocês também têm feito parte aqui com a gente do nosso bate-papo. Como vocês devem ter percebido, é algo muito informal, feito de coração e que qualquer pessoa pode participar, porque Jesus fala para todos e todos têm condição de falar de Jesus. Basta a gente ter essa boa vontade, como a Rosana falou. Um beijo enorme. Tchau, obrigada, gente. Rô, Valeu, pela oportunidade. Rô. Obrigada beijo, a você por ter aceitado. Ficam com Deus. Você também.